Estamos de volta com o Ricardo Mota Entrevista e o nosso convidado desta semana é o advogado especialista também em direito eleitoral, Marcelo Brabo. Deixamos para ele uma indagação aqui sobre como vai ser ou como deve ser a atuação dos advogados numa eleição atípica por tudo, por calendário diferente. E uma legislação que mudou. Mudou até onde e até que ponto? Ricardo, olha, nós vivemos um novo momento. O direito eleitoral é um direito de criação que tem participação, como eu disse anteriormente, do Congresso Nacional, que foi decisivo, notadamente na emenda constitucional número 107. Houve também alterações na legislação na última mini-reforma. E a gente ainda tem algumas situações peculiares novas. Por exemplo, uma legislação muito forte, o artigo 326A do Código Eleitoral quanto a fake news, que permite até mesmo a condenação de 8 anos. O Tribunal Superior Eleitoral e Justiça Eleitoral precisa fazer uma massiva campanha eleitoral de conscientização, dizer às pessoas que eventual divulgação daquela notícia, mesmo não sabendo que é falsa, o compartilhar, o curtir, pode ter consequências, porque não é justo que você pegue uma pessoa desavisada e as campanhas estão cada vez mais profissionais, podendo identificar quem são essas pessoas. Mas o nosso maior problema nessa eleição... Pode mesmo, efetivamente, identificar a origem, porque a gente vai chegar, por exemplo, Estados Unidos, que são um país, do ponto de vista tecnológico, muito mais avançado que o Brasil, e eles enfrentam problemas seríssimos nessa área, não conseguem chegar à origem do crime. A gente está falando de crime mesmo, né? Olha, Ricardo, talvez a gente não chegue à origem, mas a gente vai chegar a quem estiver no meio do caminho. O eleitor comum, aqueles simpatizantes que às vezes terminam cegando e não identificando o que é certo ou o que é errado, essas pessoas podem ser atingidas. A gente tem conversado muito com candidatos, com os grupos políticos e dizendo sempre do que é a fake news, o que é que ela traz de consequência, para que a gente não fique no meio do caminho com a pessoa desavisada, porque geralmente essas pessoas desavisadas são as menos cultas, são aquelas mais simples ou vulneráveis. É relativo, viu, isso, doutor Marcelo, se me permite, porque o que a gente tem visto, inclusive, é a classe média, né? E, enfim, profissionais muito bem formados do ponto de vista específico da profissão, que repassam fake news e acreditam em coisas que a gente fica pouco aberto, né? Mas a tendência natural, Ricardo, que a gente vai começar... A terra é plana para muita gente. Olha, a gente vai começar a ter vamos começar a divisar esses horizontes. No momento que começarem a haver as primeiras condenações, e elas haverão, as pessoas vão se conscientizar. Quando você não consegue conscientizar através do ensinamento, você às vezes conscientiza através da força. E acho que isso vai acontecer. O que é uma tristeza, porque você vai pegar algumas pessoas desavisadas e algumas situações que no Brasil cegas, né? É o exemplo, a condenação é isso, né? Ela visa o futuro, nunca o crime que passou, crime em né? si. Uhum. Infelizmente. Mas nós vivemos, Ricardo, nessa eleição, fora a figura do fake news, a maior preocupação de todo operador do direito é que pela primeira vez nós vamos ter uma eleição realizada, candidatos diplomados, candidatos que tomarão posse e nós não teremos a apreciação das contas. Isso pode trazer um grande imbróglio de futuro, essas pessoas podem sentar na cadeira... Explique melhor, por favor. O que acontece? As prestações de contas, elas eram requisito necessário e essenciais para que fossem diplomados e posteriormente tomassem posse. E desta feita não. Em razão da mudança do calendário eleitoral, os eventuais candidatos eleitos, eles vão ser diplomados e tomarão posse sem terem as contas apreciadas. Se essas contas no futuro... Né? Apreciadas, não é aprovadas. E no futuro, se essas contas forem reprovadas, ou se entender que essas contas foram consideradas como não prestadas, poderão ter consequência efetiva no mandato. A pessoa pode vir a perder, inclusive com a aplicação do chamado artigo 30A da Lei 9.504, que é o que trata de Caixa 2, que é o que trata de arrecadação e gastos eleitorais. Esse artigo, possivelmente, vai ser um artigo muito discutido a partir do ano que vem. Veja só, os candidatos são obrigados, né, a prestar contas. A prestar contas não apenas ao final da campanha, mas durante a campanha. Durante a campanha. Isso permanece? Permanece. O que mudou foi apenas a data de apreciação. É que você vai ser diplomado e tomar posse e a apreciação das contas vão ser no futuro. Ou seja, a pandemia ainda vai chegar o próximo ano e mais adiante, né? Vai, Ricardo. E com uma coisa típica, em razão da pré-campanha introduzida, como eu disse, pelo artigo 36A, muita gente está tendo gastos que não são comuns na pré-campanha. E esses gastos podem ser reconhecidos como ilegítimos ou ilegais pela Justiça Eleitoral. Por exemplo?
Por exemplo, você usar um carro de som divulgando eventuais projetos, mesmo que de pré-campanha. O carro de som só pode ser utilizado na campanha acompanhando o candidato. Você não pode utilizar de maneira livre como acontecia na cidade. Então, se você usar na pré-campanha, não é gasto de pré-campanha. Então, se for glosado esse gasto, você vai ter uma multa eleitoral, essa multa vai entrar no cômputo do gasto que você pode ter dentro da campanha eleitoral, e isso pode resultar no futuro, inclusive, da pessoa perder o mandato eletivo por causa dessa multa. E existem limites, né, de gastos para os candidatos, a prefeito, a vereador, né? Isso de acordo com cada estado, município, né? Perfeito. E o TSE, inclusive, Ricardo, saiu ontem aqui a atualização dos valores, aumentando em quase 14%, aguardava-se inclusive que chegasse a 20% da eleição anterior, e esses gastos são muito pálidos, muito tímidos. Se a gente observar, em muitos locais é um faz de conta, as pessoas não têm como gastar apenas aquilo para uma candidatura. Fundo eleitoral, qual a sua opinião sobre isso e o patamar? Porque, enfim, é a história do financiamento público de campanha. Eu acho que é uma coisa boa, pode ser uma coisa boa. Agora, sempre há aquela dúvida sobre a fiscalização. Quem há de fazer essa fiscalização? Mas qual a sua opinião sobre isso? Olha, Ricardo, o fundo eleitoral ele veio em razão de uma situação peculiar que foi o fim do financiamento privado de campanhas. E aconteceu em razão, basicamente, da Lava Jato. Se a gente observar os estados, os países mais avançados, financiamento privado sempre existiu. Agora existiu como? O que eu investi na campanha, eu posso participar na atividade pública, prestando serviço, fazendo obras e aí por diante. É aquela situação que muitos defendem e eu também defendo, a possibilidade às vezes da gente modificar a lei de licitação 8666, de forma tal que você pudesse realmente ter por parte dos órgãos fiscalizadores, não a análise da contratação, mas a análise da prestação efetiva de da serviço. Execução. Da execução, inclusive a compatibilidade quanto aos valores. A responsabilização solidária, né? Seria Correto, seria nesse sentido. E a gente vive num sistema que se acabou com a possibilidade do financiamento privado através de pessoas jurídicas e se criou aí com um gancho tentando colmatar a falta de financiamento com o financiamento público. Eu não sou contra o financiamento público. O que eu acho é que nós precisamos ter critérios efetivos. O TSE, recentemente, inclusive, respondendo a uma consulta, disse que nas eleições agora 2022, a gente vai ter que dividir de maneira igualitária entre brancos e negros esses valores do FEFEC. E eu indago, no Brasil que nós vivemos, quem é branco, quem é negro? É o país da miscigenação. Essa história das cotas, né, femininas, elas se tornaram, ao fim e ao cabo, né, uma forma de burlar a legislação. E nós temos uma situação atípica. Nós já temos parte desses recursos destinados às mulheres. Daqui a pouco, se começar a observar minorias, a gente vai ter apenas eventuais minorias defendidas, que em verdade não são minorias, são maiorias. Doutor Marcelo, o brasileiro, e já tratamos disso por mais de uma vez, ele gosta muito de lei, né, para resolver os problemas. É uma espécie de terceirização, né, da cidadania. E aí eu me perguntava hoje, né, o que foi feito da lei da ficha limpa? Daqui a pouquinho o senhor responde.